Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do curso completo de Linux e comandos essenciais da Hello Codes. Eu sou o Fabrício Augusto e nessa aula a gente vai entender um pouco sobre como funciona o gerenciamento de usuários, né? Como a gente cria, adiciona permissões, adiciona grupos aos usuários, aquela sopa de letrinha, né? De letrinhas e números que deixa muita gente confuso. A gente vai ver sobre isso tudo e muito mais logo depois da vinheta. Antes da gente continuar com esse vídeo, eu preciso te lembrar rapidinho que este vídeo faz parte de um curso completo que se chama Linux e Comandos Essenciais. Então, o vídeo, aliás, o link da playlist, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Que aí você pode acessar as outras aulas também, caso você queira, beleza? E a gente também tem a página oficial deste curso. Então, aqui nessa página, você pode ver mais informações sobre o curso, você pode acessar os materiais complementares. Então, os slides que eu passo, né, os comandos, a lista de comandos em escrito, você pode ver aqui também através dos materiais. É só você deixar seu e-mail, que pelo seu e-mail você vai receber um link exclusivo com os materiais, tá? E você pode também ver, inclusive, a lista das aulas que a gente vai ter aqui nessa playlist. Você pode clicar nos links aqui. Eu acho que essa página fica mais intuitiva de você acompanhar o curso do que a própria playlist do YouTube. Inclusive, você pode checar aqui quais você assistiu e vai ficar salvo no seu navegador, né? Você pode dar o refresh aqui, que vai continuar salvo. Quais você assistiu, quais faltam para você assistir, que pode melhorar a sua experiência aqui com o curso. E outra coisa também que eu te peço é que você, se você estiver gostando do nosso conteúdo, se você estiver gostando das nossas aulas, que você curta os nossos vídeos, que você se inscreva no canal, que isso dá uma moral muito boa para a gente continuar produzindo os conteúdos, né? Além do YouTube entender que os nossos conteúdos são relevantes, indica também e recomenda para outras pessoas. E não deixe de comentar, tá? Se você estiver gostando, coloca. Se você acha que vale a pena a gente continuar, coloca, porque assim eu vou saber realmente se vale a pena ou não a gente continuar produzindo esse tipo aqui de curso, né? Esse modelo aqui de curso que a gente está tentando colocar aqui no nosso canal. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos continuar com a aula. Bora começar então. A gente vai entender aqui sobre como funciona a estrutura de pastas aqui de usuário sempre que um usuário novo é criado. Porque se eu voltar aqui na minha raiz do sistema, deixa eu voltar aqui e dar um ls, eu posso ver que tem as pastas, né, que fazem parte aqui do sistema e tem também a pasta home, beleza? Se eu der um cd home aqui, eu posso dar um ls e aqui dentro eu posso ver que ficam as pastas dos meus usuários, tá? Então eu tenho aqui dois usuários, tem o Fabrício e tem a Hello Codes. Tem maneiras de você criar usuário sem precisar criar pastas, sem tudo mais. A gente não vai entrar nessa questão aqui porque são questões de outros contextos, outros propósitos, tá? Para o propósito da gente como programador, o que a gente vai aprender aqui é sobre como a gente pode criar um usuário de forma convencional, beleza? Então, a gente tem aqui os nossos dois usuários, tá? O meu usuário que eu estou logado no momento, eu posso ver aqui, que é a Hello Codes, mas eu também posso dar um echo user, que é a variável de usuário, que vem como default, né? Então, eu posso dar o enter e veja só que eu estou logado no usuário da Hello Codes, beleza? E será que eu consigo gerenciar esses usuários através do terminal? Eu consigo. Inclusive, eu consigo criar um novo usuário. Então, eu posso dar o clear aqui, eu posso dar o sudo, eu posso dar aqui o add user, ok? Você tem dois modos de criar usuário. Você tem o add user e você tem o user add. Então, por que tem essa duplicação de comandos aqui? O user add você vai criar daquele modo que eu falei. Ele vai criar um usuário basicão sem muita coisa, sem muitas configurações, tá? Já o add user, você pode criar um usuário mais da forma convencional, mais perto da forma convencional, que você vai colocar seu nome, sua senha e tudo mais. Então, eu posso colocar aqui na frente o nome da pasta, o nome de usuário que eu quero. Então, eu posso colocar, por exemplo, o nome de... Vou colocar um usuário chamado Rafael, beleza? E sempre que você for criar usuário, você não vai criar, né? Esse aqui é o nome de fato que você criado, por exemplo, a pasta lá para você. Então você não cria com espaço, você não cria com caracteres especiais, né? Se atente a isso, tá? Porque isso pode dar problema depois. Beleza? Depois você pode colocar de fato o seu nome mesmo, né? Você vai preencher os seus dados, você pode colocar o seu nome normal, mas o nome de usuário mesmo você não coloca com acento, nem espaço, nem nada. Fechou? Então, eu vou colocar aqui a minha senha do usuário atual ainda que eu estou, tá? Não é a senha ainda do usuário que eu estou criando. Então, eu vou colocar aqui a minha senha, vou dar o Enter. E veja só, ele adicionou aqui o usuário Rafael, que eu pedi. Ele selecionou um ID, então a gente vai ver depois sobre isso, né? Sobre o ID que ele selecionou aqui entre esse número aqui, né? De 1000 até o 59.999. Então, entre esses números aqui, ele escolheu o número na sequência, ok? Então, o meu usuário Hello Codes, ele tem um número, o meu usuário do Fabrício, ele tem outro número, e ele adicionou um número na sequência aqui também, para o Rafael. Ok? Ele criou um novo grupo chamado Rafael, inclusive ele criou com exatamente o mesmo nome de usuário, depois a gente vai ver sobre isso também.
ele adicionou o grupo Rafael ao usuário, né? Ele vinculou o grupo Rafael ao usuário Rafael. Ele criou o diretório que a gente viu, que é criado, né, na pasta home, e ele copiou os arquivos desse etc scale aqui para o Rafael, beleza? E eu posso criar aqui a minha senha. Então eu vou criar aqui agora minha senha, criando aqui a minha senha de novo, e agora eu posso colocar o nome completo, né? Por exemplo, vou colocar aqui Rafael Marcos. Vou dar o Enter aqui. Os outros nomes aqui, eu vou colocar, por exemplo, vou dar o Y aqui, falando que as informações estão corretas. Aqui você não precisa colocar nada, tá? Só dei o Enter aqui para pular. Mas o nome seria bom você colocar. Aqui você pode colocar com acento, com espaço, tudo mais, porque isso não vai ser o nome da pasta que vai ser criada. Inclusive, já criou. Você está só fazendo as outras configurações aqui. Beleza? Vou dar o Enter aqui. E veja só, eu vou dar o ls aqui. E a gente tem aqui mais um usuário criado, né? Que é o Rafael. Beleza? Então, deixa eu dar o clear aqui. E eu falei um pouco na aula passada, né? Eu até pulei um pouco sobre isso aqui agora, mas eu falei um pouco na aula passada sobre o sudo. Que o sudo é um comando que você usa quando você precisa de privilégios, né, para você executar algum comando, porque tem comandos que você não consegue executar sem privilégios administrativos. Então você precisa digitar o sudo para que você tenha esses privilégios, tá? Beleza? Então tá, vamos lá. Eu criei um novo usuário aqui, como a gente viu. Agora, a gente viu aqui que foi criado um novo grupo para o Rafael, beleza? Mas antes da gente ir para o usuário do Rafael, como a gente pode ver aqui quais grupos a gente tem na Hello Codes? Vinculado, né, ao usuário do Hello Codes. Eu posso digitar aqui Groups e dar o Enter. Veja só, eu tenho esses 4 grupos aqui. Tenho Hello Codes, tenho admin, porque eu sou admin do sistema, né? Tenho sudo. Eu posso usar o sudo aqui porque eu estou aqui no grupo do sudo. E tenho users aqui também, beleza? Então, este grupo aqui com o nome do meu usuário, a gente pode dizer que é o grupo primário, tá? Então, é o grupo principal do meu usuário. Sempre que eu crio um usuário, tem um grupo principal. E o grupo da Hello Codes é o meu grupo principal, tá? E esses outros grupos aqui são os grupos suplementares, são os grupos secundários, tá? Então, a gente vai ter um principal e a gente vai ter outros secundários. Agora, eu posso criar um novo grupo e adicionar um novo grupo para esse usuário, certo? Então, primeiro eu tenho que digitar aqui o sudo e depois eu tenho que digitar aqui o comando group add, beleza? Não é add group, assim como add user que a gente viu, agora é o contrário, tá? E assim eu coloco o nome do meu grupo. Eu vou colocar aqui desenvolvedores, tá? E vou dar o enter aqui, beleza? Vou dar o clear aqui agora. Como eu posso saber que esse grupo foi criado? A gente tem uma pasta chamada etc, que fica na raiz do sistema, que a gente pode acessar aqui com barra, né, etc. E a gente pode visualizar aqui dentro do arquivo group, assim que os grupos, né, assim que a gente cria os grupos, quais os últimos grupos que foram criados. Então a gente pode dar aqui o comando cat. A gente viu que o cat ele serve para a gente visualizar o conteúdo de uma pasta, ok? Então se eu der o cat etc group, e vou dar o enter aqui, veja só, tenho aqui o meu grupo de desenvolvedores aqui criado, tá? Com o ID 1004, porque o último foi o ID 1003. Veja que a gente criou aqui o usuário, né, do Rafael, e eu falei com vocês que seria o ID 1003, né, no caso aqui é do grupo, mas do usuário eu acredito que seja também, porque é na sequência. Então, vamos lá. A gente viu aqui então que criou o grupo de desenvolvedores. Então, vou dar o clear aqui. Como eu posso adicionar este grupo de desenvolvedores dentro do grupo, dentro do usuário da Hello Codes, né? Por enquanto é Hello Codes, não é o Rafael ainda. Então, vamos lá. Eu posso usar o comando sudo aqui também. Eu posso usar o comando user mod -a, porque eu vou adicionar, tá? E adicionar o que? Um grupo. Então, eu preciso colocar aqui o G, nesse caso, maiúsculo, ok? Não coloque o G minúsculo, porque a gente viu que tem os grupos primários e os grupos secundários. Se eu colocar o G minúsculo, ele vai substituir o grupo que eu vou adicionar aqui pelo grupo primário, só que a gente quer adicionar como grupo secundário. Qualquer grupo que eu for adicionar, qualquer grupo que você for adicionar, adicione como grupo secundário, porque se você substituir o primário, pode dar problema. Beleza? Então, tenho que colocar aqui o G maiúsculo e vou colocar aqui o nome do grupo, tá? Que eu quero vincular, que é desenvolvedores. Eu comecei a digitar, apertei o Tab, porque ele já identifica, né, o nome do grupo, né, mais parecido com o que eu estou digitando. E vou colocar aqui agora o meu usuário da Hello Codes. Beleza? Posso dar o Enter aqui. E veja só, se eu der o Groups aqui, ainda não vai aparecer aqui o desenvolvedores, porque eu tenho que dar um refresh aqui no meu usuário para listar os outros grupos que eu criei, que eu adicionei ele depois, né? Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso aqui dar o comando su. Esse comando su aqui é um comando um pouco parecido com o sudo, beleza? Que tem a ver com super user. E eu posso dar o traço aqui, depois do su, e colocar o meu próprio nome de usuário.
hello codes. Ou eu poderia usar a minha própria variável aqui também que eu tenho, né? Fazendo assim a mesma coisa, ok? De eu colocar o usuário que eu estou logado atualmente. Mas eu vou colocar aqui o hello codes mesmo. Vou aqui dar o enter, vou colocar a minha senha do usuário. Vou dar aqui o groups. Vou dar o enter e veja só, o meu grupo foi vinculado ao usuário. Beleza? Então, tá. Vou dar o clear aqui. Como eu posso, então, mudar de usuário? Para a gente mudar de usuário, a gente executa o mesmo comando, tá? Que é o su, traço e o nome do usuário que você quer entrar. Então, eu vou digitar aqui o Rafael e vou dar o enter aqui. E aqui eu posso colocar a senha que foi cadastrado no usuário do Rafael. Beleza? E pronto. Agora estou logado com o usuário Rafael. E vou digitar aqui groups, só para ver os grupos que eu tenho. Veja só, eu só tenho 2 grupos. O Rafael, que é o grupo principal, e o users, tá? Se eu colocar aqui o ID Rafael, veja só aqui a mesma coisa. Eu tenho aqui o meu ID, que é o 1003, que eu falei com vocês. Tenho aqui o grupo principal também, que é o Rafael, tá? Que é o 1003. E os demais grupos aqui, que é somente o users, né? O users, que é o grupo a mais. Ele não tem privilégios administradores nem nada, tá? Ele foi criado como um usuário comum. Se eu, por exemplo, der um sudo aqui, sudo apt update, tá? Para atualizar o pacote, os repositórios aqui do pacote. Então, eu vou dar o enter, vou colocar minha senha aqui, que é a senha que eu cadastrei para o Rafael. Veja só, Rafael não está, não tem essa permissão de sudo aqui, tá? Não está dentro do sudoers file, do arquivo de sudoers aqui, beleza? E se eu adicionar, por exemplo, o grupo sudo no Rafael, será que eu consigo? Se eu fizer isso aqui, ó, eu vou voltar lá para o usuário da Hello Codes, tá? Vou colocar aqui a minha senha, vou adicionar aqui com user mode, então eu vou fazer o seguinte, vou dar o sudo user mode, vou colocar aqui o ag sudo, tá? Na real, pera aí, sudo usermod ag, vou colocar aqui o sudo e eu tenho que colocar o nome do usuário também, né? Senão não tem jeito. Vamos lá. Beleza. Agora eu posso voltar aqui para o usuário do Rafael, su Rafael. Beleza? Vou colocar a senha. Vou digitar aqui. Veja só, to run command administrator use root. Tá. Aqui ele já está falando que eu já tenho as permissões de sudo. Então, se eu der um sudo apt update aqui e colocar a minha senha, veja só que agora as coisas funcionaram, tá? Porque agora ele está com privilégios de sudo aqui, privilégios do usuário root, ok? Comandos administrativos aqui, beleza? Beleza, então, vamos lá. Vou criar aqui, então, já que eu tenho a permissão, né, do sudo com o usuário do Rafael, um novo grupo. Então, eu vou vir aqui no sudo, add group, vou criar aqui o nome projetos, beleza? Criei aqui e o ID foi 1005. Eu vou dar o clear aqui, agora eu vou adicionar também, vou colocar aqui user mod ag, vou colocar aqui projetos, vou colocar aqui Rafael, beleza? Adicionei no meu usuário e também vou adicionar na Hello Code. Tá? Veja que ele não está pedindo a senha mais quando eu digito sudo, porque assim quando eu digito a primeira vez, ele tem no seu tempo, tem um delay ali para aceitar a mesma senha, né? Algumas vezes que você executa os comandos. Tem um intervalo aí que ele aceita, ok? Sem você precisar digitar a senha de novo. Mas depois ele vai acabar pedindo de novo, depois de um tempo. Tá? Então, se eu der aqui agora o su, na verdade eu preciso colocar aqui meu nome, né? Su Rafael, meu nome não, né? O nome do usuário. Rafael, vou dar o enter e eu der aqui o groups, veja só que eu tenho aqui o projetos. Inclusive, eu não adicionei o desenvolvedores aqui também para o Rafael, mas eu posso adicionar também o desenvolvedores aqui para o Rafael. Então, eu vou vir aqui através do sudo usermod ag, vou colocar aqui desenvolvedores e vou colocar aqui Rafael também. Beleza? Então, se eu vir aqui no su Rafael, somente para dar o refresh aqui nas informações, der aqui o groups, veja só que eu estou com mais grupos aqui. Mas beleza, a gente já viu como é que a gente cria novos usuários, a gente já criou grupos, a gente já vinculou grupos aos usuários, mas para que servem esses usuários, né? Vamos lá, esses usuários, eles são criados, eles são vinculados para que a gente possa gerenciar melhor as permissões, tá? E quais permissões são essas? Se a gente der aqui o ls, a gente vai ver que, como estou na pasta do Rafael, não tem ainda muita coisa, tá? Se eu der o ls-a, agora sim, eu posso ver aqui que a gente tem vários arquivos aqui, beleza? Mas, né, inclusive, a gente viu lá, né, quando foi criado o usuário, que ele copiou os arquivos de uma pasta. Então, se eu der aqui o cat, vou dar aqui o etc e vou dar aqui o scale,
cat não, né? O ls, na verdade. O ls-a. Aqui, veja só que as pastas aqui, as pastas não, os arquivos ocultos aqui, que são padrões na criação de usuários, eles estão aqui. Quando um usuário novo é criado, ele só copia daqui e manda para cá. Além dos outros também que foram criados por conta de eu ter adicionado grupos, né? Por exemplo, esse aqui do admin. Mas esses padrões aqui, eles ficam somente sempre que você criar um novo, ele vai copiar. Beleza? A gente vai criar outros usuários também, que você vai ver, tá? Mas, vamos lá. Eu vou entrar agora no meu usuário da Hello Codes. Então, eu vou colocar aqui Hello Codes, que é onde eu tenho os meus arquivos, né? Que eu trabalhei nele na aula passada. Vamos lá. Se eu der o ls aqui, na verdade, eu vou criar antes aqui uma pasta chamada repositórios. Repositórios, tá? Vou dar aqui o ls-l. A gente viu que o traço L, ele mostra mais detalhes aqui dos arquivos, né? Dos arquivos, dos diretórios que a gente tem dentro desse diretório aqui, que no caso aqui é o meu diretório raiz do meu usuário. Meu diretório é home do meu usuário, na verdade, da Hello Codes. Então, veja só, apareceu aqui diversas informações, tá? Que pode parecer um pouco confuso. A gente até viu um pouco sobre cada uma delas aqui, mas pode ficar um pouco confuso, principalmente essa parte de permissões aqui, mas a gente vai ver um pouco sobre isso agora, tá? Agora você vai entender o real sentido dos grupos, até como a gente gerenciar isso através dos grupos de usuários. Eu quero mudar um pouco agora de tela para mostrar para vocês. A gente tem uma representação aqui agora dessas informações aqui, no caso de uma pasta, tá? Específica, que é do repositórios. O que significa cada uma dessas informações? A gente pode começar separando, isolando aqui essa parte de permissões. E vendo assim, você pode ficar muito confuso sobre o que significa cada letra, né? Cada letra, cada número que você vai ver ali. Mas, como eu já falei, né? Pode ficar tranquilo, porque não é tão difícil de entender. Depois que você pegar rapidinho, você vai bater o olho e vai falar, poxa, é isso aqui. Faz muito sentido, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou transitando primeiramente, tá? Entre a minha apresentação e o meu terminal, que eu vou mostrando melhor aqui, beleza? Mas o que significa, então, essa sopa de letrinhas aqui? Começando aqui com esse D, tá? Porque esse D, a gente pode separar ele do resto. Essa primeira letra aqui significa o tipo do arquivo. Porque a gente tem aqui, como a gente viu, dois tipos de arquivos, ok? A gente tem os arquivos, aliás, a gente tem os arquivos e a gente tem os diretórios. Então, tudo que é diretório, você pode ver que começa com D. E tudo que é arquivo, ele começa com esse traço aqui. Então, o que não for diretório, ele vai ser esse traço aqui. A gente tem uma outra categoria também, que são os dos links simbólicos, que são os atalhos, né? Como se fossem atalhos aqui, mas a gente não vai entrar nesse mérito agora, beleza? Somente arquivos e diretórios, tá bom? Então, esse D aqui significa isso, tá? Esse primeiro D aqui. O que é diretório tem o D, e o que não é diretório, que é arquivo, ele vai estar com um traço aqui. Beleza? Entendido? Então, vamos lá. A gente tem aqui arquivo, a gente tem aqui o D de diretório e pode ter também o L, que significa link simbólico, tá? Que é basicamente o atalho de um diretório em outro lugar, que ele vai estar como L, que ele vai só ser um link para ir para um outro diretório. Fechou? Mas, como eu falei, a gente vai nos atentar mais nesses dois aqui, que é o que mais a gente vai usar, tá? No nosso dia a dia. O que mais a gente usa no nosso dia a dia. Então tá bom. Então a gente aprendeu o que significa essa primeira letrinha. Agora, aqui a gente tem o exemplo, né? Que arquivo, que é o traço, ok? E diretório, que é o D. Agora, dessa parte para frente aqui, a gente tem as permissões. E você pode ver que, dependendo do arquivo, ele tem permissões diferentes, tá? Tem letras, tem alguns lugares aqui que tem traço, tem outros que não tem. Primeira coisa, a gente precisa entender o que significa cada uma dessas letras aqui, tá? R, W, X e o traço, ok? E o traço aqui, agora, ele tem outro significado. Não é mais igual ao traço aqui que significa arquivo. Agora, o traço aqui na permissão é outra coisa, ok? Então, separa essa primeira letra aqui, que é um contexto diferente, que é só o tipo de arquivo. E daqui para frente são as permissões desse arquivo, ou do diretório. Vamos lá. O que significa, então, cada uma dessas letras? O R é de read, que é leitura. Então, o R quer dizer que tem a permissão de leitura, de você ler o arquivo, tá? O W é de write, que é de escrita. Então, arquivos que tem esse W aqui de write, você tem permissão de modificar o arquivo, de escrever, né, de sobrescrever alguma coisa no arquivo, ou se for diretório, você pode criar novas pastas, criar novos arquivos lá dentro. Para diretórios, é isso que significa, tá? Se você não tiver essa permissão de escrita no diretório, ele não vai deixar você criar nada lá dentro. Ele pode deixar você acessar ele, mas ele não vai deixar você criar nada nele se não tiver permissão de escrita aqui, tá? E no arquivo é você modificar mesmo o arquivo, tá? Se você tiver um arquivo de texto, você pode modificar ele e tudo mais, ok? Então, a gente tem aqui o X, que é o execute, então é o executar, ou seja, você executar arquivos, né? Arquivos executáveis. E só é importante lembrar que tem uma diferença de você executar e você abrir um arquivo,
tá bom? Porque, por exemplo, arquivos TXT, né, normalmente não são executáveis. A gente abre o arquivo através de um programa executável. Por exemplo, a gente viu sobre o Vim, né, o Nano. O Nano é um executável, então a gente vai executar o Nano para a gente ter acesso ao arquivo TXT. Tá? Então tem essa diferença, tá? Não é porque você está vendo conteúdo nele com cat, né? Não é porque você abre ele com outro programa que ele é um executável. Você está executando o programa para abrir o arquivo, tá? Só para a gente ter essas diferenças. Executar é diferente de abrir. Fechou? Mas tem os arquivos que são propriamente executáveis, né? Que são os arquivos binários, são os arquivos de Bash, né? São os scripts de Bash, pode ter scripts também de Python. Então, a gente tem esses arquivos que de fato você vai executar, você vai conseguir executar eles. E nos diretórios, porque a gente está falando agora de arquivos, ok? Só que nos diretórios, esse X não é de executar, mas é de você conseguir acessar o diretório, de você entrar no diretório. Então, se você tem a permissão X em um diretório, é que você consegue entrar nele. Você tem permissão para atravessar o diretório, para você entrar no diretório. Se você não tiver essa permissão X, você não consegue entrar nele. Beleza? E para arquivos é para você executar, caso os arquivos forem executáveis. Tá? Com o tempo você vai pegando isso, beleza? E o próximo aqui é o none, tá? Que é esse traço aqui, que é o nada. Se tiver esse traço aqui, significa que não tem a permissão específica. E sempre vai ser nessa ordem, tá? RWX. E veja que a gente tem o RWX, neste caso aqui a gente tem dois traços aqui substituindo o W, tá? Mas veja que a gente tem essa repetição aqui 3 vezes, ok? Por que a gente tem 3 vezes? Vamos lá, é isso que a gente vai ver agora. Essa primeira trinca aqui de permissões, eu vou até dar um zoom aqui, significa que são as permissões do usuário, fechou? Então, a gente tem aqui as permissões do usuário, a gente tem as permissões do grupo. Então, a primeira trinca aqui é do usuário, a segunda é do grupo, beleza? Voltando aqui. E a gente tem também os outros, tá? Esses outros significa todo o resto. O que não for usuário e o que não for, não estiver dentro do grupo, são os outros aqui. Então, não inclui o usuário e não inclui quem estiver dentro do grupo aqui pertencente ao arquivo. Então, voltando aqui, para a gente visualizar melhor aqui no nosso terminal. Veja que a gente já falou sobre esse primeiro, né? Essa primeira letra. Vamos isolar ela, que é o tipo de arquivo, tá? Arquivo diretório. Agora a gente tem os 3 primeiros aqui, que é do usuário, os 3 segundos aqui, né? Os 3 do meio aqui, que é do grupo, e os 3 finais aqui, que são todo o resto, beleza? Assim como aqui também, os 3 do usuário, os 3 do grupo e os 3 do resto, beleza? Mas o restante aqui, como funciona? Vamos botar aqui o zoom. A gente tem um restante também das informações aqui, tá? O que seria esse restante? Vamos lá. Links físicos. Então, se a gente voltar aqui, a gente tem alguns números aqui, tá? O que significa esses links físicos aqui? Seriam os links que levam a este arquivo, tá? No caso dos diretórios, a gente pode considerar que seja o link do pai dele, que no caso aqui é a raiz, é a home do usuário, né? A gente pode considerar que é ele mesmo. Então, a gente tem 2 pontos, a gente tem um ponto e a gente tem todos os 2 pontos dos subdiretórios. Então, são os links que levam diretamente para este diretório aqui, fechou? Sem contar os subdiretórios. Então, não conta barra, ou barra, né, na verdade. Ele conta somente os links que estão vinculados diretamente a ele. Como eu falei, é o pai dele, que é esse diretório que a gente está no momento, ok? É ele mesmo, que é o diretório atual. Se a gente digitar aqui o cd ponto, ele vai para o diretório atual e todos os subdiretórios dele. Então, se eu entrar aqui em projetos, muito provavelmente eu der o ls aqui, ele tem mais um subdiretório, beleza? Então, ele tem, se eu der o ls traço LA, você vai ver melhor. Aliás, só o traço A eu acho que você vai ver melhor. Então, se você der o traço A, você já vai ver quantos tem aqui, tá? Que é o ponto, 2 pontos e os subdiretórios dele. Beleza? No caso do repositórios aqui, só aparece 2. Se eu der o CD aqui, CD repositórios, porque se eu der o ls-a, você vai ver só o ponto e o ponto aqui. O ponto significa o diretório atual e o ponto significa ir para o diretório anterior, ir para o diretório pai. Então, vamos lá. Vamos dar o ls-l aqui de novo. Beleza, então esses são os links físicos, tá? Indo para frente aqui, a gente tem os proprietários. Então, quais seriam esses proprietários? O primeiro é o usuário e o segundo são os grupos. O primeiro é o usuário, na verdade, e o segundo é o grupo, porque cada arquivo e cada diretório pode ter somente um dono e um grupo, tá? Pode pertencer somente a um dono e pode pertencer somente a um grupo. Tem algumas formas de colocar algumas extensões, só que isso é mais para o modo mais avançado, tá? Não é o nosso caso, a gente não vai precisar fazer isso, mas por padrão,
a gente vai ter essas configurações aqui, tá? E é o que a grande maioria das pessoas utiliza. Então, se a gente voltar aqui, a gente pode ver aqui o que a gente viu, né? Que é o nosso nome de usuário e o nosso nome do grupo também, beleza? Sempre que a gente cria um grupo, sempre que a gente cria um usuário, um grupo com o nome de usuário, que é o grupo primário de usuário, é criado e vinculado ao usuário. E os arquivos que o usuário cria, ele cria com o grupo do usuário também. Ele já vincula já o grupo do usuário nesses arquivos e diretórios. Beleza? Então vamos lá. Vou voltar aqui agora para a gente continuar. Indo para frente aqui, a gente tem o tamanho, tá? No caso de arquivos, é o tamanho do arquivo. Então, isso aqui é o tamanho. Se eu der aqui o ls-lh, eu posso ver o tamanho de forma melhor aqui, né? No caso aqui, por exemplo, você está vendo aqui que a pasta tem 4 KB, mas no caso de diretórios, não é o tamanho de todo o conteúdo que tem dentro da pasta projetos, por exemplo. Posso ter aqui 100 GB aqui dentro de projetos, mas aqui não vai aparecer, porque aqui é só o tamanho das informações, os metadados e tudo mais que ele tem guardado nele, mas não é o tamanho do conteúdo. Os arquivos, sim, os arquivos são os tamanhos reais mesmo, é o tamanho real mesmo do arquivo. Já os tamanhos dos diretórios não é o tamanho do conteúdo que tem lá dentro, não é a soma dos conteúdos que tem lá dentro dos diretórios. Só para ficar claro isso aqui. Beleza? Então, seguindo aqui, a gente tem a data de modificação, a última data de modificação do arquivo, então você vai encontrar aqui também. E vindo para frente, a gente tem também o nome do arquivo, né? O nome do arquivo ou o nome do diretório, que é esse nome aqui que a gente está vendo. Tanto o nome quanto a extensão dele aqui, se for arquivo, e o nome dos diretórios aqui também, tá? Então, se a gente voltar aqui, a gente pode ver o que significa cada um deles aqui, tá? Eu vou deixar isso aqui, você pode acessar os materiais, que eu vou deixar essa imagem para você ver, tá? Para você lembrar depois, mas com o tempo você lembra isso aqui. Eu acredito que vai ser tranquilo de você lembrar. Agora a gente vai ver um pouco mais na prática, né? Como funciona essa questão de permissão, mas na teoria é dessa forma aqui, beleza? Então vamos lá. Para a gente brincar um pouco com isso aqui, eu queria ir para a raiz do nosso sistema. Porque aqui eu posso acessar, vai ficar mais tranquilo de eu acessar os arquivos através dos outros usuários também. Porque se eu criar os arquivos para a gente brincar dentro da minha home do usuário, sempre que eu logar com outro usuário, eu tenho que ir lá na pasta do outro usuário para a gente brincar. Então isso não é legal. A gente pode criar aqui na pasta raiz do sistema. Beleza? Então eu vou criar um arquivo aqui, chamado touch texto. Vou colocar aqui arquivo.txt. Beleza? E veja só, eu não posso criar um arquivo, não posso criar nem diretório, nem arquivo aqui na raiz do sistema. Isso por quê? Porque a raiz do sistema é um local onde precisa ter privilégios administrativos para você modificar. Então, quem pode modificar ela é o usuário root ou se você tiver a permissão sudo. Então, eu tenho aqui como usar o sudo, eu vou criar aqui o touch arquivo.txt. Beleza? E aí eu tenho que colocar minha senha, né? Porque se eu uso o sudo, eu tenho que colocar minha senha para eu permitir. Se eu der o ls, veja só, agora eu tenho aqui o arquivo.txt. Eu posso criar um diretório também. Eu posso criar um diretório chamado desenvolvimento. Tá? Só que eu não posso criar assim também. Eu tenho que criar com o sudo aqui. Então eu vou vir aqui, colocar o sudo e beleza, tá? Agora eu tenho aqui a pasta desenvolvimento e o arquivo.txt. Beleza? Se eu der o ls-l, a gente pode ver algumas coisas aqui, tá? A primeira coisa que a gente percebe aqui é que não tem o meu usuário Hello Codes aqui, tem um usuário root. Veja só, tem o root aqui e tem o grupo root também, assim como na pasta de desenvolvimento, que tem o nome de usuário root e o grupo root também. Isso porque a gente usou o sudo para criar esses arquivos, a gente não criou através das permissões do nosso próprio usuário. Então, sempre que a gente usar o sudo para a gente criar um arquivo, uma pasta, ele vai criar com o usuário root, beleza? E tudo que é criado com o usuário root, você precisa de permissões especiais, né? E, por exemplo, eu quero que o meu usuário da Hello Codes, ele leia aqui esse arquivo.txt. Ele pode ler? Na verdade, eu posso fazer o seguinte, antes da gente ler. Se eu colocar aqui o echo, vou colocar aqui estou aprendendo Linux. E vou colocar aqui dentro do arquivo.txt. Eu não consigo fazer. Isso porque precisa ter a permissão do usuário root. Como eu consigo fazer aqui qualquer coisa como usuário root sem precisar ficar colocando sudo, tá? Porque nesse caso eu acho que o sudo não funciona com echo. Eu posso fazer o seguinte, eu posso digitar sudo su. Desse jeito aqui, tá? Eu vou dar o enter e veja só, agora eu estou como usuário root. Agora eu tenho privilégios máximos aqui, beleza? Como eu já tinha digitado a senha antes, ele não pediu a senha aqui do sudo, mas se eu não tivesse digitado, ele ia pedir para digitar, né? Eu digitei agora mesmo, então ele já deixa passar. Fechou? Agora sim eu posso colocar aqui o echo. Echo, estou aprendendo Linux. Vou colocar aqui no arquivo.txt. Beleza?
Agora, se eu der o cat arquivo.txt, veja só, estou aprendendo Linux. Isso tudo eu estou fazendo com o meu usuário root. E veja que tem uma diferença, por exemplo, se eu vier aqui em Home, eu não tenho aqui, se eu der o ls, eu não tenho aqui uma pasta de root, né? Porque qual é a pasta do usuário root? Na verdade, a pasta do usuário root, se eu entrar aqui, por exemplo, em qualquer usuário, eu vou entrar aqui em Fabrício, não, na verdade aqui, eu vou cd home, vou colocar aqui Hello Codes, que eu estava antes, tá? Veja que ele não fica com aquele tio lá, que é a home do seu usuário, para indicar que é um atalho para a pasta do seu usuário. Mas, voltando aqui para a raiz, se eu der o ls, eu tenho uma pasta aqui chamada root, ok? Então, a home do usuário root é essa pasta root na raiz do sistema. Se eu entrar aqui em root, veja só que agora apareceu o tio para mostrar que é um atalho da home do usuário. Ele fica aqui na própria raiz do sistema, ele não fica dentro de home. Porque, como eu falei, é um usuário com poderes, né? Com privilégios administrativos. Tá? Então, eu populei este arquivo. Eu vou aqui sair, na verdade, né? Eu posso dar o exit aqui para sair. Vou dar o clear aqui e quando eu saio dessa forma, eu volto para o meu usuário padrão. Beleza? Vou dar o ls-l aqui. Beleza, vamos lá. Tem o meu arquivo .txt aqui. Tá? Eu consigo ler este arquivo porque, veja só, o meu usuário é o Hello Codes, certo? O usuário pertencente a este arquivo é o root. Eu tenho o grupo root aqui, se eu der o groups aqui, eu tenho um root? Eu não tenho root. Então, eu também não pertenço ao grupo do arquivo. Tá? Mas tem o resto aqui. O que o resto consegue fazer? Ele consegue ler. Então, eu consigo ler? Eu consigo. Então, eu vou colocar aqui cat arquivo.txt. Veja só, estou aprendendo Linux. Eu consigo adicionar outra coisa nele? A gente já viu que não. Porque os outros aqui, né, others, que fala, que são os outros, eles não têm a permissão aqui nem para escrever e para executar ele não executaria mesmo. Mas ele não tem permissão aqui para escrever nada dentro do arquivo. Somente o dono, somente o root. Tá? Nem quem está no grupo root, beleza? Porque o único W que tem aqui é somente no usuário. Eu consigo adicionar uma escrita aqui? Será que eu consigo? Eu consigo. Tá? Eu consigo fazer da seguinte forma. Eu posso usar aqui o ch, que é de change, mod, beleza? Se eu colocar isso, eu posso colocar aqui o O de others, tá? Que são os outros, que é o resto. Vou colocar aqui o mais, que eu vou adicionar o W. E vou colocar aqui o arquivo. Beleza? Só que eu não tenho essa permissão, né? Eu tenho que vir aqui no sudo. Na verdade, eu não preciso do sudo agora. Eu posso colocar aqui o sudo no próprio chmod aqui. O mais W, arquivo.txt. Beleza? Beleza. Coloquei aqui, não deu nenhum erro, então eu posso dar o ls-a. Na verdade é o traço A não, ls-l. Veja só, agora no meu arquivo.txt eu tenho uma escrita aqui dos outros. Então será que eu posso fazer isso agora? Eu posso dar o echo aqui, gerenciando usuários pelo terminal. E vou colocar aqui no arquivo.txt. Se eu der o cat arquivo.txt, veja só, consegui alterar. Isso porque eu consegui adicionar uma permissão de escrita em others. E se eu quiser adicionar uma permissão de escrita aqui nos grupos, eu consigo? Eu consigo, fazendo da seguinte forma também. Eu consigo vir aqui no chmod. Antes a gente tinha colocado o O mais o W, tá? Porque eu quero adicionar a escrita aqui em others. Só que agora, ao invés de colocar o O, eu coloco o G. Tá? A mesma coisa, arquivo.txt e eu preciso do sudo aqui, não posso esquecer. Vou dar o Enter aqui, vou dar o ls-l, veja só, arquivo txt, agora eu tenho um RW em todos os três. E se eu quiser tirar, né? Eu consigo tirar? Eu coloquei e eu quero tirar, tranquilo. Ao invés de eu colocar aqui o mais, eu coloco o menos aqui. Vou colocar aqui, vou deixar aqui somente quem tiver no grupo para poder acessar, tá? Os outros não vão poder. Acessar não, escrever. Então, eu vou dar o Enter aqui e eu vou dar o ls-l aqui e veja só. Agora eu não tenho mais aqui o acesso. Se eu fizer isso aqui de novo, ó, eu não consigo mais. A minha permissão está negada, tá? Só que a gente criou, além de um arquivo, também um diretório, né? Então vamos ver quais permissões a gente tem. A gente tem um arquivo como tipo de diretório. O usuário ele pode tanto ler esse read aqui em diretório para você conseguir listar, por exemplo, as pastas que tem dentro dele, tá? Então você pode listar, você pode ler o que tem dentro dele. Você pode modificar ele e você pode acessar ele, né? Entrar dentro dele através das permissões do usuário. Só que dos grupos,
eu consigo listar, eu consigo entrar nele, só que eu não consigo criar nada dentro dele. Eu não tenho essa permissão. Se eu entrar aqui em desenvolvimento, cd, vou colocar aqui desenvolvimento e vou criar aqui uma pasta chamada projetos. Projetos. Veja só, eu não posso criar. Permissão negada. Eu vou dar aqui um touch, vou colocar aqui projeto.txt. Também permissão negada, porque eu não posso. Eu conseguir acessar ele, eu conseguir entrar nele, só que eu não posso, ok? E se eu, por exemplo, tirar aqui até o de... Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui no desenvolvimento, eu tenho o acesso, eu tenho também o X, né? Que é o acesso, na verdade, é o X e o de leitura. E se eu tirar o de leitura aqui? Sudo, eu vou colocar aqui o O menos R, que eu quero tirar o de ler, e vou colocar aqui na pasta de desenvolvimento. Tá? Na verdade, esqueci de colocar aqui o shmod aqui. Ok? Beleza. Vou dar o ls-l. Veja só. Pasta de desenvolvimento agora não pode ter leitura. Mas eu consigo acessar ele do mesmo jeito? Consigo. Vou ver aqui em desenvolvimento. Eu consigo fazer do mesmo jeito. Eu consigo acessar ela do mesmo jeito. Tá? Mas e se eu der um ls nela? Eu não posso. Permissão negada. Porque o leitura no diretório, ele te dá permissão para você ler o conteúdo que está dentro dele. Né? Ler pelo menos, listar pelo menos os arquivos e diretórios que estão dentro dele. E eu não posso fazer isso, sendo que eu não tenho essa permissão. E se eu vier aqui agora e tirar até o acesso? Vou vir aqui e vou tirar até o acesso. Vou tentar entrar aqui em desenvolvimento e veja só, agora eu não posso mais nada. Se eu der o ls-l aqui, eu tenho aqui tudo negado, tá? Eu tenho traço, traço, traço aqui, beleza? Na verdade, eu estou no arquivo certo. Estou no arquivo certo aqui. Então, veja como não é tão complicado da gente entender, né? É só a gente praticar, você praticar, né? Sugiro que você crie arquivos, crie diretórios, vai modificando, tá? Vai adicionando permissões, vai tirando permissões que você vai entendendo, beleza? Só que para resolver essa questão, ok, eu coloquei aqui que os outros, eles não podem acessar, tá? E aqui eu coloquei que este arquivo TXT, os outros, eles só podem ler. E se eu quiser mudar o usuário e o grupo, eu consigo? Eu consigo. Eu posso fazer assim, ó. Ao invés do chmod, chmod, né, que é para você mudar as permissões, eu posso mudar o usuário através do chwn, que vou alterar o owner, né, que é o proprietário. Então, eu preciso usar o sudo aqui também, obviamente. Então, sudo tchau, vou colocar aqui o meu usuário da Hello Codes e eu vou colocar aqui o arquivo.txt. Veja só, se eu der o ls-a, na verdade não é traço A, é traço L, toda vez, né? É isso. Então, se eu vier aqui no arquivo.txt, veja só, agora o usuário não é mais o root, o usuário é Hello Codes. E se eu quiser alterar o grupo também, tá? Eu não vou alterar o grupo para Hello Codes agora, eu vou alterar o grupo para projetos, aquele grupo que a gente criou. Eu posso fazer utilizando, vou colocar aqui o ch de change, vou colocar o grp, vou colocar aqui o nome do grupo que eu criei, que eu tenho um grupo, né, chamado desenvolvedores, e agora eu vou colocar o arquivo.txt. Se eu der o ls-l, veja só, agora eu tenho o meu arquivo txt com o usuário da Hello Codes e eu estou aqui no grupo de desenvolvedores. Tá? Então, todos que estão no grupo de desenvolvedores, eles podem ter as permissões do grupo aqui, mas somente o meu usuário pode ter a permissão do meu usuário aqui também. No caso aqui é o mesmo, mas a gente pode mudar para ver as diferenças. Tá? Mas você percebeu quais seriam, no caso aqui, as utilidades dos grupos, né? Uma das principais utilidades aqui dos grupos. E a gente pode fazer a mesma coisa com o desenvolvimento. Só que ao invés de a gente utilizar somente o do usuário e somente o do grupo separado, a gente pode ter um atalho. A gente pode colocar aqui o sudo shawn aqui. Eu posso colocar aqui o meu usuário, tá? Que é o da Hello Codes. Eu posso colocar aqui os dois pontos e posso colocar aqui o grupo que eu quero. Por exemplo, grupo de projetos. E eu vou colocar aqui minha pasta de desenvolvimento. Beleza? Se eu der o ls-l, veja só, eu tenho aqui a minha pasta de desenvolvimento com o meu usuário Hello Codes, mas no grupo de projetos. Agora, como o meu usuário aqui no desenvolvimento é o Hello Codes, e eu tenho a permissão tanto de leitura, quanto de escrita, quanto de acesso, eu posso vir aqui em desenvolvimento, cd desenvolvimento, e eu posso criar pastas aqui dentro. mkdir, vou colocar aqui repos, mkdir, vou criar aqui projetos, mkdir, na verdade, vou dar um touch aqui. Vou dar aqui um texto.txt.
Veja só, um ls-l aqui, eu vejo que todos eles foram criados herdando o meu usuário e o grupo também do meu usuário, beleza? Então, vamos lá. Para a gente só para brincar mais um pouquinho aqui, eu vou trocar aqui agora, tá? Sudo Rafael, aquele usuário que eu criei. Vou colocar aqui o meu nome, aliás, minha senha, né? E eu vou aqui na raiz do sistema, tá? Vou dar o ls aqui, ls-l aqui. Primeiramente, antes de tudo, na verdade, né? Eu posso ver aqui que eu estou no grupo de desenvolvedores e estou no grupo também de projetos. Então, eu tenho acesso aos grupos aqui, a esses grupos aqui, beleza? Porém, neste caso aqui, eu ainda não tenho acesso através das permissões do usuário. Então, se eu vier aqui em desenvolvimento, na pasta desenvolvimento aqui, eu não posso criar nada aqui. mkdir, eu vou criar aqui uma pasta chamada dev. Eu não posso, porque permissão negada. Eu só tenho aqui, vou dar o traço L aqui, eu só tenho aqui a permissão de ler e a permissão de executar, de entrar, né, de ter o acesso à pasta, mas eu não tenho aqui as outras. Da mesma forma, aqui, na verdade eu tenho, né, como eu faço parte de desenvolvedores, eu posso escrever aqui também. Eu não sou usuário aqui, mas eu posso, né, posso colocar aqui echo, estou modificando o arquivo. Posso dar aqui o arquivo.txt, ls, aliás, cat, né, arquivo.txt, e veja só, estou modificando o arquivo. Beleza? Se eu criar mais um usuário aqui, por exemplo, só para a gente fechar os exemplos, tá? Vou dar aqui o sudo, colocar aqui o add user. Eu posso ter o sudo porque eu adicionei, né, o grupo do sudo no meu. Add user, eu vou colocar aqui Chloe. E vou colocar aqui a minha senha atual, que na verdade é do Rafael. E veja só, ele fez as mesmas coisas. Adicionou o usuário dela, ele criou um ID. Na verdade, o ID aqui do grupo foi 1006, porque a gente criou IDs, criou grupos manualmente, então já pegou os IDs anteriores, tá? Então, beleza. Vou colocar aqui a senha. Vou colocar aqui a senha de novo. Vou colocar aqui o nome, sobrenome. Fechou, fechou, fechou. Tá correto? Vou aqui agora na minha pasta home. Vamos ver aqui. Criou? Criou o usuário. Tá aqui, beleza? Eu estou no usuário agora? Não estou. Eu ainda estou aqui no Rafael. Se eu der aqui o cd barra aqui. Vamos lá. Eu vou dar aqui o su. Vou colocar o nome dela. E vou aqui dar o enter. Tá? Beleza, entrei no usuário aqui da Chloe. Agora eu vou aqui dar o clear. Vou aqui dar o groups. Quais grupos eu tenho aqui? Eu tenho um grupo padrão que vem, que é o de users, mas nada além disso. Eu nem vou colocar outros também. Eu posso dar aqui o nome de usuário, né? Chloe ID. Na verdade, é o ID Chloe. Eu posso ver aqui que o meu ID é o 1006. O meu grupo principal é o Chloe também, que é o 1006. E os meus grupos que eu tenho aqui também. Beleza? Agora dando um ls-l. Na verdade, eu preciso vir para a raiz do sistema, né? Posso dar aqui o ls-l. Veja só, eu sou agora o usuário? Não sou, certo? Porque o meu usuário é Chloe e o usuário aqui é Hello Codes. De nenhum desses dois. Eu faço parte de algum desses grupos? Eu não faço também, ok? Então, o que eu faço parte é o outros aqui. Então, os acessos que eu tenho aqui é somente desses aqui. De outros, tá? Tanto aqui quanto aqui. Então, de desenvolvimento, eu não posso ter acesso a nenhum. Se eu vier aqui, desenvolvimento, veja só, tudo permissão negada. Se eu der um ls, desenvolvimento, permissão negada. Se eu der aqui qualquer outro mesmo, é o write, né? Mas não posso nem entrar, então não vou poder escrever dentro dele, ok? Então, é isso, tá, gente? A gente brincou um pouquinho aqui com os acessos, só que a gente, para fechar, a gente tem um outro macetinho aqui também, que a gente pode utilizar para a gente colocar permissões nas pastas e arquivos, tá? Que são os famosos números. Tem muita gente que assusta com aqueles números, mas, na real, não tem muito segredo com eles. Beleza? A gente vai ver agora um pouco sobre eles aqui. Vamos lá. A gente tem a representação numérica aqui dos acessos. A gente tem a trinca dos acessos, que é a leitura, a escrita e a execução, que é o read, write e execute. Então, a gente tem aqui o número 4, que representa read. A gente tem o número 2, que representa write. E a gente tem o número 1, que representa o execute. E a gente tem o none, que o 0, né, que representa nada. Beleza? E como isso é calculado, tá? É muito fácil. Por exemplo, a gente tem aqui a permissão de read, write e execute, né? Leitura, escrita e execução. Então, a gente tem um 4, certo? A gente tem um 2 e a gente tem um. Então, a gente soma tudo e dá 7. Então, se a gente quiser colocar
essa permissão, né, de leitura, escrita e execução toda de uma vez, é só a gente usar o número 7. Assim como, por exemplo, eu quero colocar somente a leitura e escrita, mas não a execução. Como a gente viu que o non é 0 aqui, então é só 4 mais 2 é 6. Beleza? Eu só quero, por exemplo, leitura e execução, mas eu não quero escrita. Então é 4 mais 0 mais 1 é igual a 5. Tá? Eu quero somente leitura, é 4. Eu quero somente escrita e execução, é 2 mais 1, que é 3. Aqui no lugar da leitura fica 0, porque ele não tem esse poder. Eu quero somente escrita, não quero leitura e não quero também execução. Então, é somente o 2 aqui que representa a escrita. Okay? Então, é 0 mais 2 mais 0 é 2. Eu quero aqui somente a execução, mas eu não quero leitura e não quero também a escrita. Então, é somente 1. E eu não quero nada, eu não quero acesso nenhum, quero 0. Então, você coloca o 0 aqui. Beleza? Eu vou deixar também esse material para que você pegue ele, tá? Mas para a gente ver um pouco disso na prática aqui também, a gente pode fazer da seguinte forma. Eu não vou conseguir fazer com o usuário da Chloe aqui porque ela não tem permissão nenhuma. Mas eu vou mudar para o Hello Codes aqui, tá? Vou dar o ls. Vou vir aqui, na verdade, né? Na raiz do sistema. Vou dar o ls traço A, traço L, na verdade, né? Gente, por favor, vocês só modifiquem os arquivos. Aqui nesses arquivos do sistema, só modifiquem os arquivos, a não ser que você tenha certeza do que você está fazendo, só modifiquem os arquivos que você criou, tá? Então não modifiquem nenhum outro arquivo do sistema, porque pode dar ruim. Eu era para ter avisado isso antes, mas eu estou avisando aqui agora, beleza? Mas vamos lá. Como eu posso usar os números para colocar as permissões aqui no arquivo.txt? Eu posso usar o chmod também, sudo chmod. Por exemplo, aqui na pasta de desenvolvimento, se eu quiser aqui colocar um acesso de leitura, escrita e execução nos três aqui, tanto no usuário, quanto no grupo, quanto para outros. Eu quero dar acesso total, tá? Eu posso dar o chmod 777, ok? Então, 4 de leitura, mais 2 de escrita, mais 1 de execução, 7 aqui no usuário, aqui no grupo e aqui nos outros também. Aqui você está dando nos três de uma vez, beleza? Então, eu posso aqui colocar o arquivo, na verdade, eu vou colocar a pasta, né? Desenvolvimento, tá? E se eu der o ls-l agora, veja só, permissão total aqui para ele, beleza? Ah, mas mudei de ideia, tá? Eu quero dar aqui, ó, sudo chmod aqui. Eu quero dar o acesso total somente para o usuário dono do diretório, mas eu gostaria de dar somente a leitura e a execução, que na verdade é o acesso, para os outros usuários. Então é o 755, ok? Porque é o R, que é o 4, mais 1, que é a execução, que é o acesso, tanto aqui no grupo quanto no usuário. Vou fazer isso aqui. Preciso colocar aqui o nome, né? Desenvolvimento. Vou dar o ls-l agora. E veja só, eu mudei aqui. Agora está aqui somente leitura e acesso, leitura e acesso. E eu não tenho permissão de escrita aqui, ok? E aqui no arquivo.txt eu só quero dar aqui, ó, vamos lá. Eu só quero dar o acesso à leitura para o usuário, só a leitura para o usuário e nada para o resto. Então, a gente sabe que a leitura é o 4. Então, se eu só quero a leitura, não soma mais nada, é só 4. Então, eu vou vir aqui em sudo chmod 4 e 0 para o resto, tá? Não quero dar mais acesso nenhum, somente a leitura. E eu preciso colocar aqui o arquivo.txt. Vou dar o ls-l. Veja só, somente leitura e o resto não tem nada, não sobrou nada. Posso dar aqui o cat arquivo.txt? Eu sou usuário, eu posso, então beleza. Agora, por exemplo, se eu quiser modificar, vou colocar aqui mais um texto, tá? Mais um texto, ok? Vou colocar aqui dentro do arquivo.txt e veja só, eu não tenho mais permissão para isso. Beleza? E só para fechar aqui, eu acho que a gente não viu dois comandos que pode ser necessário para você, que é o userdel e o groupdel, para você deletar o usuário, para você deletar o usuário. Então, se eu der aqui o sudo userdel Chloe, eu posso deletar aqui a Chloe. Só que na verdade eu não posso deletar porque ela já está sendo usado em algum processo, né? Então eu posso fechar aqui, por exemplo, e eu vou voltar aqui agora. Deixa eu voltar aqui no meu Windows, tá? Tirar aqui da apresentação, não tem problema. Vou aqui abrir o terminal. Ok, agora sim. Agora eu vou vir aqui, vou dar o userdel. Vou vir aqui, digitar aqui Chloe. Vou digitar aqui a senha e usuário deletado. Se eu vier aqui em home, der o ls, a pasta dela continua aqui, mas o usuário mesmo foi deletado. Existem os resquícios dela aqui, mas o usuário dela mesmo não está aqui mais, tá? Eu posso deletar grupo também utilizando o groupdel.
Então, se eu vier aqui, por exemplo, no CD, no cat, na verdade, né, etc group, vou dar aqui o barra etc barra group. Veja só, eu tenho aqui projetos e desenvolvedores. Então, veja que nem tem mais o grupo da Chloe. Sumiu aqui, tá? Então, já foi deletado junto. Beleza? Então, eu posso aqui dar o sudo, posso dar o group del e posso aqui deletar aqui projetos. Beleza? Se eu fizer isso aqui, eu posso vir aqui de novo. Veja só, não aparece mais projetos aqui, tá? Então, assim a gente deletou tanto usuário quanto projetos também. Beleza? Então, por essa aula é isso. Nas próximas aulas a gente continua falando de alguns comandos, né, e alguns conceitos que ainda são importantes pra gente. Gostou dessa aula? Então dá uma moralzinha pra gente, dando like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, compartilhando, tá, no grupo da faculdade, no grupo aí de amigos que você sabe que tem interesse também nesse assunto. E não esqueça também de ver os outros conteúdos que a gente tem no canal, porque tem mais conteúdos que pode ser que te ajude também. Partiu a próxima aula então, fica com Deus e até a próxima.